forma integrada e com decisões colegiadas. Não. Então esse é o ponto. O que é uma decisão colegiada? Um termo estranho, né? Mas assim, que eu tomo uma decisão conjunta, com base em dados, com base em fatos, com base em análise. Então ela começa no primeiro passo. Então vamos dizer assim, que é a coleta de dados. Você precisa saber o que você tem. E aí depende do nível da empresa, você pode ter dados estatísticos, você pode ter histórico, você pode ter outras informações. Então esse é o primeiro dado que você traz a informação para análise. Tá. Depois que você tem essa informação para análise, você vai para um segundo passo que a gente chama de planejamento de demanda. O que é esse planejamento de demanda? É onde você entende esses dados e aí você vai saber o comportamento dos produtos, como é que é a tendência dele, para onde eu vendo mais, como eu vendo mais, qual produto eu vendo mais. Então, esse é o segundo passo. Isso é bem didático, né? Que esse é o passo clássico da S&OP. O terceiro passo, a gente chama de reuniões de consenso comercial, que é o quê? É quando você pega esse número, chama o time comercial, se você não tiver, pode ser a mesma pessoa da empresa ou o empresário que cuida disso, e ele vai espécie de criar um consenso nesse número. Numa empresa que tem time comercial, eu sempre falo que o número é do time de vendas. Por quê? Porque ele que está no dia a dia, ele que está perto vindo do cliente. do cliente, ele sabe o que está acontecendo. Você já vivenciou isso comigo, né? Aí a gente traz esse número e aí você fecha um consenso desse número. Aí é o seguinte, não, o meu estudo aqui da minha coleta de dados deu que eu ia vender 100 bananas, né? Aí o vendedor fala, não, eu não vendo banana, eu vendo laranja, né? Então, opa, peraí, mas eu tenho oportunidade de vender banana e laranja. Então, beleza, fechamos ali 120 bananas e laranjas, né? E aí você fecha um consenso, sai um número de planejamento de demanda. Então, eu já sei o que eu vou vender. Opa, já respondi meu primeiro problema, né? Já sei o que eu vou vender. Perfeito. Aí eu tenho que saber, opa, então tá bom, agora eu preciso produzir isso aí. Aí eu tenho um terceiro para o quarto passo, na verdade, terceiro, né? Eu falei da coleta, falei do planejamento, falei do consenso, e você tem o supply planning, que aí é o termo em inglês de novo, mas é o planejamento da produção, planejamento da disponibilidade. Esse que é o tema. Então é o seguinte, para eu vender bananas, eu tenho que produzir bananas, ou comprar bananas, ou alugar bananas, ou brotar bananas. Eu tenho que ter bananas. Perfeito. Então, esse é o ponto que eu tenho que ter. E aí você faz essa análise para ver o que eu tenho. Aí ali você vai analisar o que você pode atender, o que você não pode atender. Né? Vamos usar um exemplo mais concreto. Sei lá, eu vendo qualquer outro produto, vamos dizer, o concreto, vai, que você estava começando no início. Então eu tenho uma quantidade X de metros cúbicos de concreto que eu vou vender. Né? Eu cheguei na minha recessão, já sei que eu vou vender isso, meu planejamento, mas minha capacidade não dá para atender o que eu estou planejando. Aí eu vou limitar esse meu planejamento de vendas. Fazer o seguinte, não, eu não posso atender. Tá? E aí aqui que a mágica começa a acontecer. Por quê? Que aí eu começo a dizer o seguinte, peraí, eu não posso atender tudo isso, mas eu tenho que atender um cliente ou outro. Eu tomo decisões. Para quem que eu vou atender. Ou se está sobrando, para onde eu vou vender. Então eu digo o seguinte, ok, está sobrando material, eu vou vender para alguém. E aí eu tenho outra reunião, que é o do consenso que a gente chama de consenso de operações, é onde você valida esse plano. E aí depois você tem mais um outro passo, que é uma revisão financeira disso. Eu vou valorizar tudo isso que eu fiz. Ou seja, eu vou valorizar quanto que eu vou vender, com quanto que eu vou gastar para poder ter esse produto disponível, e eu vou ter um resultado financeiro disso. Perfeito. E depois que eu tenho o resultado financeiro, em algumas empresas, e na maioria esse é o processo clássico, a gente tem uma decisão executiva, que é o quê? Ali você vai discutir cenários. Então, vamos dizer que eu usei o exemplo do concreto, né? Você não pode atender esse, eu posso atender um pouco mais ou um pouco menos. Se eu posso atender menos, que eu vou dizer o seguinte, essa reunião executiva vai dizer qual cliente que eu vou atender ou não. Agora, se sobrou capacidade, eu posso atender mais, essa reunião também vai dar indicativos. Vai dizer o seguinte, opa, peraí, eu tenho um cenário que eu posso vender X produtos a mais, eu vou lá e direciono. Então, basicamente, o processo desse NLP é isso, respondendo a sua primeira pergunta. Segunda pergunta, qual que é o grande desafio, o grande problema? É a comunicação entre essas áreas. Então, normalmente, isso, e é o meu papel, é onde a minha consultoria ajuda, que você não consegue conectar. Então, você não consegue pôr o pessoal que cuida dos dados com o pessoal de comercial, não conversa, né? Você comercial, sabe como é que... O comercial quer vender, né? Exatamente, por Comercial isso que eu quer vender. falo. Pô, mas a logística e o comercial Mas são tão amigos. Não, mas a ideia é que realmente que eles sejam muito próximos. Exato. Eles precisam ser próximos, porque, desculpa te cortar aqui, mas Fica à vontade. faz todo sentido o que você está dizendo. Todo esse processo que você falou é um processo que você
se uma empresa tem todo esse processo muito bem alinhado, o comercial tá bem na tratativa com a parte da operação, isso daí é vamos lá, um mamão com açúcar. Porque, vamos lá, você já tem os dados, você já tem as análises, tá tudo certinho ali. Eu imagino que talvez você não falou, mas se uma empresa tem um estoque, onde o comercial consegue trabalhar ali com uma pronta entrega, mas houve um pedido maior que vai absorver o meu estoque e eu vou precisar produzir mais. Sim. Putz, mas eu não vou perder esse pedido, esse cliente tá com pressa. Aí é a hora que entra a comunicação, vou descer lá e vou conversar com a operação. Como é que a gente consegue desenvolver, a produção consegue produzir? Olha os pedidos, né? Aí eu creio que depois é o que você vai. É isso aí. É que você vai emendar agora, assim, né? Exatamente, você deu o gancho. É um problema bom, né? Então, assim, tem muito cliente E e pouco pouco produto. estoque. E pouco só. Que problema bom. Que problema bom. Exatamente. Assim, tem que resolver? Tem, Exato. né? Mas é um problema bom, né? Tenho mais cliente, então quais são as análises, né? Aham. Talvez a primeira resposta de muitos é aumenta o preço. Ou faz uma gestão. É isso Exatamente. aí. Faz uma gestão Decide. em SOP. Decide quem cliente você vai atender, quem você consegue negociar, quem você consegue pôr um pouco mais de prazo, quem te traz mais margem de lucro. Isso. E aí você vai... Vamos decisão por causa disso. Aí Né, você vai- então, assim, exatamente. Que legal essa comunicação. E é isso, então eu digo que o maior gargalo é esse, a comunicação entre as áreas. Porque assim, o que eu estava dizendo, o papel do comercial é vender. É vender. Então ele não está exatamente. preocupado em fazer planejamento, ele não está preocupado em fazer previsão. A gente chama de forecast, é um termo feio. Aham. Né? Também não gosto muito disso, mas é a previsão de Previsão. vendas. Faz a previsão de Aham, vendas. aham. O cara quer estar na rua, gerando negócio, pensando em estratégia. Então, como é que faz? A gente tem que ter alguém que ajude ele a fazer essa previsão. Então, isso na consultoria ajuda também. Outro lado, é o cara de produção. Às vezes, muitas vezes, o cara da produção está preocupado com a fábrica dele, se vai dar resultado, se não vai dar. Se o pedido, se ele vai produzir, entregar, se ele vai entregar a ou não. entrega dele está. Ele não está preocupado com o cliente. Aham. Então aí você tem que fazer esse cara pensar no cliente também. Né? Lá no financeiro, o cara está preocupado com o fluxo de caixa. Ele quer saber quanto é que vai entrar, se ele vai pagar os boletos no dia seguinte. Vai cada um querendo fazer o seu melhor, mas sim, na sua caixa. Cada um no seu silo e aí cada um olhando. Então o que é o papel? O maior problema é isso. Então, e eu vou dizer que acontece em todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa. Então, e aí tem muito ego também. Então, ó, eu não vou aceitar porque o meu trabalho é melhor, porque eu sou mais bonitinho e tal. Não sei o E que isso lá. é um erro, né? É, Porque exato. a empresa toda ela tem que pensar em vendas. Querendo ou não, o seu trabalho que você faz é pensar totalmente em vendas. É? O trabalho Lá no final para voltar para o cliente. Exatamente, ele faz ali todo o trabalho voltado para venda. Venda é vender. A gente sabe Sim. que o que gera faturamento é venda. Mas venda não é só o vendedor ir lá e vender. Não, vai todo mundo com Tem ele. que todo mundo se preocupar. Vamos lá, vamos falar do setor de compras. O setor de compras tem que comprar bem. Sim. E para ele comprar bem, o financeiro também tem que estar pensando em vendas. Por quê? Se compras comprou bem, o financeiro consegue distribuir aquela economia que compras fez para outros canais de venda, para trazer mais clientes. E aí que entra essa comunicação que você É isso aí. tá colocando aqui na mesa, né? E essa Exatamente comunicação é difícil. Ele- Esse é o de pior acontecer. ponto. É o pior ponto. Acho que pra quem não tem a cultura de SOP, colocar essa comunicação É, um É trabalho. difícil. E assim, principalmente empresas pequenas que eu tenho vivenciado, tem muita cabeça do dono. Isso é um ponto bom e ruim. Ruim. Porque assim, o ponto positivo é, o dono conhece o negócio como Como a mão todos, dele. exatamente. Como tudo, ele viveu tudo, ele construiu, ele sabe tudo aquilo, né? E aí ele está acostumado a tomar decisões, não, na maioria das vezes, não baseada em resultado financeiro. Você deve vivenciar isso, né, Felipe? Então, ou seja, assim, quando ele toma a decisão de compra de um produto, ele falou o seguinte, ele foi numa feira, ele gostou, ele tem dinheiro, ele vai lá e compra. Vai lá e compra. Né? Isso acontece muito com empresas que têm dinheiro, que têm caixa. Empresários que têm caixa. Agora, para empresas que não têm caixa, isso é a quebra, porque ele vai comprar por impulsão, né, vamos dizer assim, Sim. e aí você acaba impactando o resultado financeiro. E o S&OP, ele vai te dar esse direcionamento, falar, pô, você não precisa comprar tanto, compra menos, porque isso vai garantir o seu resultado. E ele vai dizer o seguinte, pode vender mais e você compra menos, que você pode ter condições, como você falou, pode ter condições de ter uma condição comercial melhor para poder vender. Isso lá na executiva, no financeiro, na reunião financeira e na reunião executiva, a gente toma esse tipo de decisão. Então você consegue dizer assim, então peraí, seguinte, então a empresa toda voltada para aquele mercado. Eu vou vender esse produto para aquele cliente, nesse preço, e vou ter essa rentabilidade. Esse é o principal objetivo. Não,